Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Falamos sempre de assuntos importantes, assuntos teológicos, assuntos que têm que ver com a Bíblia, com a religião. E convidamos você a permanecer até o final desse vídeo, porque vamos tratar de um tema bem interessante. O Natal já passou, as festividades natalinas terminaram, estamos aí diante de um ano novo que se inicia e muita gente me questionou, pastor, e essa questão do Natal? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal onde nós abordamos essa questão das festividades natalinas. Será que é pecado celebrar o Natal e dar presentes? E essa questão da árvore de Natal e colocar uma árvore de Natal na igreja? Então, tudo isso a gente vai responder aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou responder sobre a questão de dar presentes, se essa festa do Natal é uma festa pagã e deve ser abominada, não pode ser celebrada por cristãos, se podemos ter uma árvore de Natal na igreja, se as crianças podem receber presentinhos nesta época, enfim, vamos tocar em todos estes assuntos. Mas, antes de começar esse vídeo, eu queria que você compartilhasse com seus amigos, que você enviasse para aqueles que talvez tenham dúvidas acerca deste assunto. E só mais um detalhe, é necessário dizer que este será um vídeo que vai responder como nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos acerca das festividades natalinas. Então, como que um adventista do sétimo dia crê? Então, eu vou utilizar aqui de trechos de literaturas que pertencem à nossa fé. Tá bom? É importante que você saiba disso. Não quer dizer que se você não é adventista não possa apreciar o nosso conteúdo, mas ele é primordialmente voltado para o público adventista, tá bom? Que Deus abençoe você e fica até o final desse vídeo com a gente. Bom, meus queridos, falando sobre a festividade natalina, as pessoas sempre me questionam sobre este tema, dizendo assim, pastor, a origem do Natal não é uma origem pagã? Nós não temos um dia que tem a sua origem lá com Constantino, lá, não é, em Roma. Será que a gente pode apropriar-se de um cerimonial que tem a sua origem em Roma e trazer para dentro da nossa igreja, trazer para o seio cristão? A gente precisa ter em mente algumas coisas. Primeiro, as festividades e alguns costumes que são até de origem pagã, eles são reinterpretados, ou melhor, são ressignificados ao longo do tempo. Por exemplo, quando uma pessoa celebra um aniversário e ali faz um bolinho e coloca uma velinha e apaga a velinha e todo mundo bate parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que na mente de uma criança ou dos pais que estão ali naquele momento festivo e chegou a hora de apagar a velinha e tal, e apaga aquela velinha, será que na mente da criança e do pai está que esta cerimônia ou este momento ele também tem a sua origem no paganismo e que o apagar da velinha nos rituais pagãos de antigamente simbolizava, era uma ideia de que para que a pessoa não morresse naquele ano e o seu espírito fosse levado, enfim, era mais ou menos esse o significado do apagar a velinha. Se você fizer uma busca, você vai entender mais ou menos isso daí. Mas não é isso que uma pessoa pensa quando apaga a velinha. Por quê? Porque o aniversário, a festividade do aniversário, o fazer um bolo e apagar uma velinha foi ressignificado. E não há nenhum pensamento de paganismo na mente de uma pessoa que está celebrando ali um aniversário. Eu poderia citar outros exemplos, mas é só para que você entenda. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero começar lendo com vocês um texto muito interessante que diz o seguinte: 25 de dezembro há muito tempo tem sido comemorado como o dia do nascimento de Jesus e não é o meu propósito afirmar ou pôr em dúvida a conveniência de celebrar este acontecimento nesse dia, e sim demorar-me sobre a infância e a vida de nosso Salvador. É meu desígnio chamar a atenção das crianças para a maneira humilde pela qual o Redentor veio ao mundo. Conquanto não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, então, deixa eu dar uma pausa para já falar aqui para vocês. Percebe? O texto da senhora White falando sobre este assunto começa dizendo, olha, o 25 de dezembro há muito tempo vem sendo comemorado como o nascimento de Jesus. E conquanto realmente não seja esta a data, e nós
nós sabemos claramente que não pode ser esta data por várias razões, mas a mais óbvia de todas eram os pastores estarem nas colinas de Belém, cuidando das suas ovelhas. Em dezembro isso seria impossível, porque é inverno. E nessa época está frio, as ovelhas não ficam ali, está muito frio. Os pastores não ficam do lado de fora passando a noite, as vigílias do lado de fora. Então, não foi esta a data que Jesus nasceu. Mas olha o que o texto continua dizendo. Conquanto não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, queremos honrar esse acontecimento sagrado. Não permita Deus, olha o que ela fala, não permita Deus que alguém seja tão curto de vistas que passe por alto esse acontecimento por haver incerteza a respeito do tempo exato. Então, o que Ellen White está dizendo aqui neste primeiro texto em que nós estamos abrindo o nosso vídeo é de que, de fato, não foi o 25 de dezembro, de fato, não é esta data em que Jesus nasceu, mas, conquanto não seja esta data, que ninguém seja tão curto de vistas que passe por alto este acontecimento importante que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo pela incerteza da data. Eu não sei qual foi a data, então passa por alto, vamos passar de qualquer jeito. Não façamos assim. Não sejamos curtos de vista a ponto de passar por alto este acontecimento tão importante. A propósito, a própria Ellen White celebrou o Natal. Ela celebrava o Natal, inclusive na igreja. E aqui eu já queria deixar claro. Ao longo do nosso vídeo, você vai perceber que ela nunca, em nenhum texto, ela foi contra celebrar o Natal. Mas a maneira como se celebra o Natal. Inclusive ela vai dizer, você pode celebrar de um jeito certo, ou você pode celebrar do jeito do mundo, se você tiver disposição para isso. Olha que texto interessante. Na noite passada, a celebração da véspera do Natal foi realizada no tabernáculo de Battle Creek, que decorreu muito bem, de maneira modesta, solene e com gratidão expressa em tudo que se fez e disse, porque Jesus, o príncipe da vida, veio a nosso mundo como um bebê em Belém, a fim de ser uma oferta pelo pecado. Percebeu? Onde estava ela na véspera do Natal? Celebrando. Aonde? Na igreja. Ué, na igreja celebrando esta data? É, celebrando. Mas essa não seria uma data pagã? Bom, ela pode ter até um início lá, mas ela já foi ressignificada. Quando a gente relembra, quando chega o dia 25 de dezembro, as pessoas elas estão voltadas a relembrar o nascimento de Jesus. Apesar de, e eu vou fazer as minhas observações aqui, o mundo sempre vai tentar introduzir as suas ideias erradas, introduzir o comércio em tudo aquilo, não somente no Natal, mas em todas as festividades em que Jesus é honrado. Tá certo? Deixa eu logo abrir então, já que eu fiz esse parêntese, deixa eu logo compartilhar com vocês. Vamos lá. Na época da Páscoa, Jesus morre ali no que para nós seria o mês de abril, geralmente cai ali no mês de abril, a época da Páscoa. O que era morto? Qual era o simbolismo da Páscoa? Quando foi instituída a Páscoa? Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus então estabelece a Páscoa e ele pede que um cordeiro fosse morto. O cordeiro foi morto, o povo de Israel passou o sangue nos umbrais das portas, lembram disso? E o anjo destruidor não matou nenhum daqueles que estavam com sangue nos umbrais das portas. Aquele cordeiro era a representação do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa deveria ser celebrada pelos judeus e muito mais pelos cristãos, relembrando a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós relembramos com alegria, nós relembramos com satisfação, nós relembramos com esperança da vida eterna a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, porque a sua morte e ressurreição possibilitou a nossa vida eterna. Nós temos esperança da vida eterna. E o que Satanás fez? É para relembrar Jesus? Cordeiro não. Vamos mudar o bicho. Vamos mudar o animal. E o que ele coloca no lugar? Um coelho. Que, se você olhar na listagem de Levítico, é um animal imundo. Eu não estou falando do aspecto físico por fora. Ele é fofinho, né? Eu já tive coelhinhos em casa, minhas filhas gostavam de brincar com eles.
Eu não estou falando disso, eu estou falando do animal enquanto alimento, né? Não dá para ser consumido porque é um animal imundo. E aí tira-se um cordeiro, que é um animal limpo e que era perfeito para o sacrifício, e coloca-se um animal imundo, um coelho, que a propósito bota ovo. Coelho não bota ovo, mas enfim. E um ovo de chocolate. Qual o propósito disso? Quando se fala da Páscoa, muitas crianças... Ah, Páscoa! Coelhinho da Páscoa! Hã? Coelhinho da Páscoa que trazes para mim? Não foi o coelho, foi um cordeiro. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim? E as crianças cantam isso. São os valores sendo deturpados para financiar empresas, para que o comércio cresça, para que pessoas ganhem dinheiro e se tira o foco do verdadeiro propósito da celebração da Páscoa, que era relembrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e coloca em um ovo de chocolate colocado por um coelho. Chega-se o Natal. Mas não foi essa data. Não importa. Nós estamos ali para relembrar um acontecimento. E qual é o acontecimento? O maior de todos os acontecimentos, como disse Billy Graham, que não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Jesus Cristo se fez homem. Vamos relembrar esse momento. Aí traz um tal de Noel. O gordinho jogando presentes na lareira, numa rena voando para cima e para baixo. Qual o propósito? Desviar o foco. Vamos falar de Natal, as crianças, Papai Noel. Não tem Papai Noel. Não existe Papai Noel. E o intuito de Satanás é sempre tirar o foco do Cordeiro, do menino Jesus, colocando em outra figura. Para quê? Para vender, para que o comércio cresça, para que empresas ganhem dinheiro, mas para tirar realmente da mente das pessoas este acontecimento tão relevante e tão importante que foi o nascimento do nosso Senhor. Agora, vamos continuar lendo mais um texto, porque algumas pessoas me perguntam assim, pastor, mas e essa questão de árvore de Natal? De onde é que veio isso daí? Isso aí também é origem pagã, né, pastor? Eu tava vendo, uma pessoa me questionou, disse, eu estava vendo que essa árvore de Natal, ela tem origem lá com povos pagãos que matavam crianças e penduravam as cabeças nas árvores de Natal, e nessas árvores, né? E essas bolinhas que as pessoas colocam na árvore de Natal é o símbolo dessas cabeças de criança. Aí eu pergunto, qual foi a fonte mesmo, meu filho, que você pesquisou isso daí? A internet. Fui para a internet. Olha, a internet é um campo muito vasto, que tem muita coisa boa, mas também tem muita insanidade. Tem muita gente falando bobagem por aí, tá? Então toma muito cuidado com o que você anda pesquisando, ou tenta ver pelo menos as fontes. Eu li um livro, eu posso depois colocar a descrição desse livro para vocês, mas eu li um livro bem interessante, foi mais ou menos uns 20 dias que eu li, e falava sobre a possível origem da árvore de Natal, quando Martinho Lutero, o reformador, passeando por uma mata, uma floresta próxima à sua casa, nesta época natalina, e ele viu a neve sobre os pinheiros, porque nas regiões frias, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as folhas caem no período do outono, e aí vem o inverno e cai neve, mas tem uma árvore que as folhas não caem, que é justamente os pinheiros ali, né? Então fica aquela coisa muito bonita, aqueles pinheiros com a neve em cima. E ele estava passando e viu aquela cena bonita. E conta a história que ele arrancou um galho grande, levou para casa, para que as crianças pudessem ficar impactadas com a beleza que ele também tinha visto. E ele colocou aquele pinheiro dentro de casa e acendeu algumas velas, colocou para que iluminasse e trouxesse aquele mesmo efeito, como ele viu e achou lindo, ele queria que a sua família também visse. E aí as crianças colocaram os seus enfeites ali na árvore, enfim, e daí então surgiria o que nós conhecemos como árvore de Natal, e não estas outras ideias mirabolantes que alguns têm por aí. Mas o que diz o Espírito de Profecia acerca deste assunto? Veja, Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvore de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? Respondemos: podeis fazê-lo à semelhança do mundo se tiverdes disposição para isso, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas,
Mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Alguns poderiam argumentar que esse texto seria uma referência exclusiva a algumas igrejas que precisavam de reforma, se não me falha a memória, Battle Creek, Oakland e algumas outras igrejas, e ela então sugere que se coloque aquela árvore para colocar então ofertas que ajudariam na construção destes templos ou nas reformas destas igrejas. A questão é que se de fato fosse algo errado, se de fato fosse algo pecaminoso, se de fato fosse algo pagão, terrível e que deveria ser repudiado, não seria uma atitude extremamente imprudente da serva do Senhor orientar que símbolos pagãos fossem introduzidos na igreja para arrecadar fundos para a construção de igreja? Você não percebe que isso é meio estranho? E aí algumas pessoas já vieram argumentar comigo da seguinte forma: pastor, mas nós temos que entender uma coisa. Ellen White mesma falou que a nossa fonte primária é a Bíblia e que se ela falar alguma coisa contra a Bíblia, a gente tem que ficar com a Bíblia e não com Ellen White. Aqui esse argumento é muito interessante porque eu já ouvi esse argumento ser muito utilizado, por exemplo, por antitrinitarianos. Eles não creem na Trindade. Eles dizem assim: a Trindade não está na Bíblia. Me mostra um texto na Bíblia onde tem a palavra Trindade. Eu digo, meu amigo, a palavra Trindade não vai aparecer na Bíblia, mas o conceito está lá. Assim como a palavra soteriologia não está na Bíblia, mas o conceito soteriológico está ali. Assim como a palavra milênio não está na Bíblia, mas o período de 1000 anos está ali registrado. Mas aí essas pessoas ficam mais chateadas e querem argumentar quando nós pegamos textos claros do Espírito de Profecia mostrando que há divindade em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós apresentamos assim textos que são muito claros, eu já vi por diversas vezes, já dialoguei com antitrinitarianos que eles vieram exatamente com esse argumento e diziam o seguinte: mas aqui Ellen White não estava inspirada? E quando ela fala algo que não está de acordo com a Bíblia, você tem que ficar com a Bíblia. Eu digo, mas espera aí. Então agora nós estamos aqui com um impasse. Porque segundo você, Ellen White está falando coisas que são contrárias à Bíblia. Então você tem que fazer um compêndio, tem que fazer uma seleção de livros ou de textos que você diz assim, ó, livros ou textos inspirados de Ellen White. E aí você faz um outro, livros ou textos que não são inspirados. Porque veja, se esta argumentação, por exemplo, da árvore de Natal, não pode ser... A Ellen White aconselhou, mas aqui é só a opinião dela. Aqui ela não está inspirada. Aí a gente tem que entender que nós colocamos em xeque o dom profético. Veja, nós não estamos lidando aqui com um aspecto simples. Sabe, não é uma questão de liga a luz ou desliga a luz. Eu quero que vocês entendam que nós estamos tratando aqui de um assunto muito complexo. Se de fato colocar a árvore de Natal ou ter uma árvore de Natal na igreja é um ato de paganismo, é uma idolatria, é algo abominável aos olhos de Deus, eu tenho claramente uma única opção. Eu tenho uma mulher que ela é profetisa do Senhor, que ela é usada por Deus nas horas em que Deus a está inspirando, e nas horas vagas, a mente dela fica sendo à disposição de Satanás para falar uma aberração dessas, a ponto de dizer que você deve pegar um símbolo pagão e introduzir na igreja para recolher ofertas e essas ofertas serem destinadas à construção de igrejas. É uma mulher que ela é usada por Deus quando ela está inspirada, mas a mente dela fica à disposição de Satanás. Por que eu digo isso? Porque, amigos, entendam, não é uma questão de opinião aqui. Sabe, você que é adventista do 7º dia, imaginemos aqui a seguinte situação. Ellen White chega e diz, olha, nós devemos honrar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Aí você, que texto maravilhoso. Aí chega um texto dela dizendo assim, um exemplo. Quando a pessoa morre, a sua alma sai, fica vagueando até que possa reencarnar. Aí você vai dizer assim, não, espera aí, isso aqui, espiritismo, claramente espiritismo. Nós não podemos acreditar nisso aqui. Não, mas veja bem, é porque aqui ela estava inspirada e nesse outro momento ela não estava inspirada. Não, mas peraí, o fato dela não estar inspirada não pode ela pregar uma heresia dessas aqui. Isso aqui é contra a palavra de Deus, isso aqui é contra, isso aqui é heresia, gente, isso aqui é espiritismo. Não é, como eu falei, não é um negócio de acende a luz ou apaga a luz. Não é uma coisa simples.
Ela não está dizendo assim, ó, quando você levantar, dobra a sua cama, ou se você não dobrar, sabe? Dobrar o lençol da cama. Não, nós não estamos falando de coisas simplórias. Nós estamos falando aqui porque as pessoas que são contra a festividade natalina, são contra colocar uma árvore de Natal na igreja, elas dizem que isso é paganismo, isso é idolatria. Então, eu tenho que ser claro e objetivo. Se isso é paganismo, se isso é idolatria, eu tenho uma mulher que é usada por Deus quando está inspirada. Mas nas horas vagas, a mente dela fica à mercê de Satanás, para ela dar a orientação de que devem se colocar uma árvore de Natal dentro da igreja, um símbolo pagão. Alguns até quiseram utilizar um texto onde diz: não plantarás uma árvore próximo ao altar do Senhor. Eu quero dizer para vocês que a pessoa que vai nessa linha argumentativa, ela claramente não, ela desconhece o assunto, ela nem fez uma exegese do texto, porque o texto naturalmente está falando da idolatria, dos postes ídolos, e as pessoas que colocavam árvores para fazer adoração a deuses falsos ali dentro. A propósito, quando nós colocamos uma árvore de Natal com o propósito correto, que nós já expusemos aqui nesse último texto, onde ela fala para ofertas, para ajudar na construção da igreja, ou para ajudar pessoas necessitadas, como nós vamos ler mais adiante, nós não plantamos uma árvore, ela só fica ali, tá certo? Mas vamos continuar? Vamos ler mais um texto, porque assim, aqueles que argumentaram que esse texto não pode ser, né, utilizado para a igreja hoje colocar uma árvore lá na frente, dizem, não podemos utilizar esse texto porque ele teve um contexto específico. Bom, a data do texto que nós lemos é 1879, mas veja esse outro texto aqui, de 1884, que diz: não devem os pais adotar a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos da escola sabatina seja pecado, pois pode ela ser uma grande bênção. Ponde-lhes diante do Espírito objetos benevolentes. Em nenhum caso, o mero divertimento deve ser o objetivo dessas reuniões. Percebeu? Aqui já não está mais nesse contexto de colocar uma árvore para arrecadar fundos e ajudar aquelas igrejas. Aqui já está em outro contexto. E, novamente, ela diz, e agora de maneira séria, que os pais não adotem esta posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos da escola sabatina seja pecado. Novamente, ela toca no mesmo assunto e mostrando que não é pecado. Agora, é só colocar uma árvore lá? Vamos colocar a árvore, enfeitar, botar um monte de coisas, e o pisca-pisca, e as bolinhas, e colocar tudo e deixar lá. Pronto, agora... Não. O que ela disse repetidamente? No primeiro texto que nós lemos, ela fala sobre colocar ofertas para a construção das igrejas, para reformas ali. E neste outro, ela fala sobre colocar diante do Espírito objetos benevolentes. E nós fizemos isso em nossa igreja. Aqui na igreja onde eu pastoreio, nas duas igrejas onde pastoreio, em Danbury e Waterbury, nós colocamos cestas básicas, colocamos a nossa oferta, colocamos ali cobertores para agasalhar pessoas. Eu não sei se você sabia, mas este inverno tem sido muito rigoroso. Nós tivemos uma frente fria muito forte aqui nos Estados Unidos e só no período do Natal morreram 17 pessoas. Então, nós como igreja estávamos ali ajudando, distribuindo, e é para isso que serve aquela árvore ali na frente da igreja. E não é pecado. Mas aí alguém já chegou para mim para argumentar: mas o pastor A disse diferente, mas o irmão A falou diferente, mas tem um vídeo de uma outra pessoa. Querido, o nível de inspiração de um pastor e de um profeta é bem diferente. Um pastor, ele pode até ser usado por Deus, mas em termos de inspiração, o profeta tem inspiração, o pastor não. Então, o pastor, entre a opinião de um pastor, a minha opinião e o que diz o Espírito Profecia, fique com a palavra profética e não com a palavra do pastor, tá bom? Eu vou ler mais um texto com vocês sobre a questão da celebração da festividade natalina e também a festividade de Ano Novo. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. Você sabe qual é a diferença entre poder e dever? Sabe? Dever não é uma coisa opcional. O que é um dever?
Bom, eu posso fazer, eu posso limpar a casa. É diferente de eu devo limpar a casa. Qual é a diferença entre poder e dever? O espírito de profecia, o texto aqui claramente nos diz que nós podemos e devemos celebrar as festividades de Natal e Ano Novo em favor dos necessitados. Não é apenas que a gente pode, é que a gente deve. Então, pastor, mas eu não quero celebrar. Ok, é a sua opinião. Só não diga que quem está fazendo está errado. Só não critique aquele que está fazendo. Só não fale mal da igreja que está lá com aquela árvore bonita, com várias cestas básicas, com ofertas que serão destinadas a pessoas necessitadas. Não critique. Por quê? Porque eles estão cumprindo um dever, uma obrigação. Deus, através de sua serva, inspirou estes textos para que chegassem a nós hoje e nós entendêssemos que as festividades de Natal e Ano Novo não somente podem ser celebradas, mas elas devem ser celebradas em favor daqueles que estão necessitados, em favor daqueles que precisam, pessoas que têm famílias grandes para sustentar e que não têm condições, elas devem ser auxiliadas. E aí você já me questiona, mas a gente vai... Isso aí é muita hipocrisia, porque passa o ano todo sem ajudar as pessoas, e aí agora chega no Natal, vamos ajudar. Ei, então a solução é assim, não ajudou o ano todo, então agora no Natal também não ajuda. Essa é a sua solução? Parabéns. Mas se você pensar um pouquinho, de maneira assim inteligente, você vai chegar a outra conclusão. Se não ajudou o ano todo, ajude pelo menos agora. O certo não é dizer, já que não ajudou o ano todo, também não ajuda agora. O certo é, ajude agora, mas também ajude o ano todo. Esse é o correto. É que nós desenvolvamos atividades sociais e ajudemos o necessitado durante todo o ano. E que nestas datas, muito mais. Então não é chegar e proibir agora, mas trabalhar para que se faça durante todo o ano. E a nossa igreja tem ministérios importantes que desenvolvem atividades assim. Por exemplo, a ASA, Assistência Social Adventista, a ADRA. Nós, durante todo o ano, estamos ali buscando pessoas que precisam, dentro e fora da igreja, e auxiliando estas pessoas com recursos, com alimentos, com roupas, com brinquedos. Nós estamos durante todo o ano fazendo. E se não faz, deveria fazer. Mas o que não pode é não fazer durante todo o ano. E para não ser hipócrita, também não vamos fazer no Natal. Não, faça. Faça no Natal. Agora faça o ano todo também. E se não fez o ano todo, se arrependa, mas faça pelo menos nesta época. Ok? Então a solução está em fazer e não em não fazer. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os presentes? Será que é pecado a gente dar presentes no Natal? Trocar presentes ali entre amigos? Será que seria errado dar presentes a crianças? De antemão, eu já quero dizer para você que o Espírito de Profecia claramente condena a extravagância. Ela fala sobre a questão de comprar presentes caros para apenas esbanjar, apenas para satisfação do próprio eu. Ela fala também sobre presentes, os tipos de presentes que devem ser dados às crianças. Ela fala que bons livros, boa literatura seria algo interessante. Mas vamos ler alguns textos sobre essa questão do dar presentes. Apesar de insistir em todo o dever de primeiro trazer suas ofertas a Deus, não condenaria totalmente a prática de fazer presentes de Natal e Ano Novo para nossos amigos. É correto conceder uns aos outros sinais de amor e lembrança, se não esquecermos com isso de Deus, o nosso melhor amigo. Ela escreveu isso na Review and Herald, de 26 de dezembro de 1882. E sobre as crianças, que não haja grande estresse ambicioso para comprar presentes de Natal e Ano Novo. Pequenos presentes para as crianças podem não estar errados, mas o povo do Senhor não deve gastar seu dinheiro comprando presentes caros. Então, ela condenou dar presentes, a trocar presentes entre amigos. Ela disse que era símbolo de amor, não é? de simpatia, de cortesia. Agora ela faz uma ressalva, que não sejam presentes caros, que não sejam extravagantes. E a primeira ressalva que ela fez foi: primeiro, leve as suas ofertas a Deus.
Há pessoas que gastam somas altas financeiramente falando, né? Somas altas de dinheiro comprando presentes caros. Mas na hora de ofertar na obra do Senhor, na igreja do Senhor, para ajudar o necessitado, para uma reforma na igreja, eu não tenho. Eu só tenho aqui R$ 2, eu só tenho aqui esses $5. Mas comprou o PlayStation de 1.000 e tantos para o menino no Natal. E isso daí está errado. Não tem um dinheiro para ajudar na obra do Senhor, mas para botar um menino no inferno, comprando um jogo, um aparelho, que ele vai jogar aqueles jogos de tiro, aqueles jogos sabe, que vai viciar o menino, aí ele tem dinheiro. E isso ela condena. Presentes caros, a extravagância, isso ela condena. Veja mais esse outro texto. Não apenas nos aniversários, os pais e os filhos devem se lembrar das misericórdias do Senhor de uma maneira especial, mas o Natal e o Ano Novo também devem, mais uma vez, o dever. Devem ser as épocas em que toda a família deve se lembrar de seu Criador e Redentor. E eu já vi gente dizendo por aí, eu não celebro o Natal, eu nem quero me lembrar nesta data de nada, não quero. Ela diz, toda a família deve se lembrar do Criador, do Redentor. Quando? No Natal e Ano Novo. No Natal você vai relembrar o Jesus que veio a este mundo nascer, viver e morrer por você. E no Ano Novo você vai agradecer porque Deus te concedeu mais um ano de vida. Enquanto muitas pessoas não terminaram este ano, por N razões, você está vivo. Lembre-se, tenha um coração agradecido. Então ela diz, toda a família deveria, um dever, lembrar-se, nesta época de Natal e Ano Novo, lembrar-se do seu Criador, de seu Redentor. Olha mais esse outro texto aqui. Rogo-vos, irmãos e irmãs, que façais do Natal uma bênção para vós e para os outros. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos exércitos celestiais. Que coisa interessante, né? Pastor, mas não foi o 25 de dezembro. Muito bem. Você sabe quando foi? Eu também não sei. A propósito, eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal sobre a possível época em que Jesus nasceu. Eu fiz um estudo sobre isso e eu vou apresentar aqui no meu canal a possível época, possível mês em que Jesus nasceu. Agora, você sabe quando foi? Não, eu não sei quando foi, mas eu sei de uma coisa. Teve festa no céu. Os anjos celebraram. Os exércitos celestiais celebraram o nascimento do Senhor. Agora, se eu não sei a data e foi escolhida uma data para que se celebrasse o nascimento do nosso Salvador, nós deveríamos relembrar este acontecimento. Como ela disse, ninguém seja curto de vista para que, por causa da incerteza da data, passar por alto este acontecimento. Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu, Jesus viveu entre nós. E se esta é a data em que as pessoas estão relembrando, faça o mesmo. Relembre, agradeça, porque Jesus Cristo viveu entre nós, porque ele nasceu entre nós. Lembre-se, o Natal ou o nascimento de Jesus foi celebrado pelos exércitos celestiais. Eu não quero celebrar no 25 de dezembro. Você celebra em que data? Em data nenhuma. Meus sentimentos para você. Só sinto por você. Porque os anjos de Deus celebraram. E eu aproveito esta data, esta ocasião. Já que eu não tenho uma outra data, já que o mundo convencionou que iria relembrar este momento nesta ocasião, então eu aproveito com a minha família para relembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo nesta ocasião também. Lembremos-nos de que o Natal é celebrado em comemoração do nascimento do Redentor do mundo. E aí, Ellen White faz um apelo. E um apelo que eu gostaria de fazer a você também. Que se registrem nos livros do céu um Natal como jamais houve em virtude dos donativos que forem dados para o sustento da obra de Deus e o reerguimento de seu reino. Aí eu pergunto a você, Ellen White era contra o Natal? Ela era contra a festividade natalina? Não. Ela era contra a festividade de Ano Novo? Não. E o que ela era contra? A forma como as pessoas faziam. A maneira errada como muitas pessoas faziam. E ela fala, por exemplo, sobre a glutonaria. As pessoas que nessa época comem, bebem. Pessoas que nessa época estão lembrando de Papai Noel.
Naquela época não era muito explorado isso, é mais recentemente, mas trazendo o princípio apresentado por ela. Sabe, gastar em coisas caras, em frivolidades, perder o foco do que realmente simboliza essa data. Jesus nasceu. Este foi um acontecimento celebrado nas cortes celestiais. E é isso que eu tenho que entender e transmitir. As minhas filhas, por exemplo, sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas elas não, quando fala do Natal, elas não lembram de Papai Noel. Nós não incentivamos a prática da glutonaria, sabe, estas frivolidades e esse gastar em presentes caros. Nós estamos focados em relembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E essa é a maneira certa. Que em toda a igreja se celebre estas festividades de Natal e Ano Novo. Que se coloque uma árvore de Natal, que se coloquem donativos ali, que neste ano novo as pessoas ofertem para agradecer a Deus em agradecimento. Senhor, mais um ano passou, que bênção, estou vivo, aleluia. Então vou dar aqui a minha oferta em agradecimento a Deus. Aproveita que a árvore ainda está lá, coloca ali a sua oferta de gratidão ao Senhor, porque mais um ano findou e você está vivo, você está com saúde. Esta, sim, é a maneira correta de celebrar Natal e Ano Novo. As pessoas que falam contra, as pessoas que criticam, geralmente elas colocam em xeque o dom profético. Não, mas será que eu não vou ficar aqui com Ellen White, aqui eu fico com a Bíblia. Interessante que essas mesmas pessoas, geralmente essas pessoas que são mais radicais, mais fanáticas mesmo, elas gostam muito de usar Ellen White. Já perceberam? Essas pessoas, eu não comemoro o Natal, eu não gosto do Natal, essa é uma festividade pagã, e falam contra o Natal. Você pode ter certeza, estas são as mesmas que vira e mexe e tá lá. Mas Ellen White diz isso, Ellen White diz aquilo outro. Ei, não use Ellen White. Se você só usa aquilo que lhe interessa, se você só usa Ellen White quando é para favorecer o seu pensamento, não use mais Ellen White. Eu já vi pessoas usarem Ellen White para criticar música. Eu já vi pessoas usarem Ellen White para criticar roupa. Eu já vi pessoas usarem Ellen White para criticar o uso de maquiagem, essas coisas. Eu não estou aqui defendendo nada, não estou defendendo o erro. Não estou dizendo que pode vestir qualquer tipo de roupa e roupas indecentes, que pode... Eu não estou defendendo nada disso, que pode tocar qualquer tipo de música. Não é isso. Mas o que eu vejo é muita pessoa que pega os textos de Ellen White quando lhes convém, e aí gostam de criticar, usam o púlpito para bater, e falam isso, e falam aquilo, e Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White. Aí quando você fala da árvore de Natal, não, mas aqui Ellen White não. Ué, mas por que não? Não, mas aqui não podemos, isso aqui é paganismo. Então, mas Ellen White que mandou. Ela disse que Deus muito se alegraria, olha que coisa, Deus muito se alegraria, alegrar o coração de Deus. Não, mas aí... Ela não estava inspirada. Se ela não estava inspirada, ela estava mandando botar o paganismo na igreja. Então era Satanás que estava usando ela. E ela dizer que Deus se alegraria. Imagina isso, gente. O diabo falando por ela que Deus se alegraria se em cada igreja tivesse uma árvore de Natal. Olha que coisa terrível. A que ponto as pessoas chegam? Essa seletividade que alguns fazem dos textos inspirados é muito triste. Ou você aceita o que está escrito, ou você rejeita. Ou você aceita o dom profético, ou você rejeita o dom profético. Agora, não use Ellen White só quando é importante para você. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos faça compreender cada vez melhor a sua palavra, cada vez melhor os temas, e que tenhamos equilíbrio na forma de transmitir os nossos conteúdos para as pessoas, para que não nos tornemos uma pedra de tropeço, para que não sejamos fanáticos e, como eu disse, seletivos naquilo que nós consideramos inspirado e naquilo que nós não consideramos inspirados em Ellen White. Que Deus abençoe. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.